Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, vamos tratar aqui agora dos critérios em que instrui, pessoal, o fato gerador. Os critérios adotados são critério espacial e o critério temporal no que tange ao fato gerador do IPTU. Como aqui dito, o critério espacial faz referência à localização, portanto, do bem imóvel. Em seguida, o critério temporal está ligado ao momento da apuração do IPTU. Bem, no que tange pontualmente o critério espacial do fato gerador do IPTU, é, sem sombra de dúvidas, o imóvel ser urbano. Nesse sentido e consequência, não podemos jamais olvidar de esquecer que o imposto incide sobre a propriedade predial e territorial localizado em zona urbana, diferindo, portanto, do ITR, cuja incidência é igualmente no imóvel urbano, mas somente territorial e localizado fora da zona urbana. Quem é que vai definir, portanto, se é zona urbana ou não? É a lei municipal do ente federativo que irá instituir o IPTU. Dando seguimento, pessoal, olha aqui o critério temporal do fato gerador do IPTU, que é o momento da apuração, é todo ano. É um critério, portanto, anual. Repito, o critério temporal do fato gerador do IPTU é anual. Isso significa dizer, pessoal, que ele compreende a cada 1º de janeiro de cada ano. Nós estamos em 2020, portanto, pelo critério temporal do fato gerador do IPTU, anualmente, ou seja, em 2021, será feita nova apuração do IPTU. Nesse sentido e consequência, olha só, pessoal, no que tange ao lançamento, ele é feito pela Autoridade Administrativa Fiscal Fazendária Municipal e o faz exclusivamente. Ele se baseia, evidentemente, de informações oficiais prestadas pelo contribuinte, mas nessa medida e consequência, ele também vai se valer de elementos documentais como o registro imobiliário do bem. Ele poderá utilizar de meios tecnológicos, pessoal, como o Google Earth, de tal maneira e tal amplitude que ele possa alcançar e chegar, portanto, ao valor real em si, chamado valor venal do imóvel. Agora, cuidado. O critério temporal do fato gerador do IPTU é o mesmo critério temporal, pessoal, do ITR, que está no artigo 1º da Lei 9393 de 96, ou seja, a cada 1º de janeiro de cada ano, de ano civil, né, de cada exercício. Bem, para a gente sintetizar a nossa fala, trago para vocês aqui, pessoal, uma espécie de revisão, né, a nível de 3 situações pontuais. Bem, a primeira é o seguinte: o município X institui IPTU em 1º de janeiro do ano corrente. Neste caso, pessoal, poderá ser cobrado quando? No ano seguinte. Por quê, pessoal? Veja só, o IPTU ele não excepciona os princípios da anualidade e noventena. Ele não excepciona. Ressalvado, pessoal, a alteração da base de cálculo do IPTU, que aí reverbera a observação, pessoal, de que seja para a sua atualização e limitado a índice ou... Aí, a via atrativa pontual é do artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, na sua parte final. Fora isso, meus queridos, nós temos categoricamente de quê? Instituição do tributo IPTU, bem como a sua própria majoração, não envolvendo a atualização da base de cálculo, né? De não envolvendo, portanto, pessoal, circunstâncias em que reverberam, inclusive a observância da súmula 399 do STJ, o próprio artigo 150, parágrafo 1º da Constituição, enfim, outras situações mais adicionais, nós temos que observar pontualmente que deverá igualmente respeitar o princípio da anualidade e da noventena. Então, na segunda hipótese é o quê? Uma mera majoração do IPTU. Uma mera majoração do IPTU, pessoal, olha só, nós temos a aplicação indiscutível dos princípios da anualidade e também da noventena. Agora, a coisa muda de escanteio, pessoal, quando nós estamos falando aqui pontualmente, olha só, quando nós estamos nos debruçando pontualmente, e aí reverbera a atenção a súmula 160 do STJ, que é a alteração, pessoal, olha só, a alteração da base de cálculo com o intuito de atualizá-la.
Nesse sentido, deverá observar os índices oficiais e nada impede que seja feito por meio de decreto municipal. Nessa conjectura pontual, só vai observar o que, gente? A anualidade do exercício financeiro seguinte, não havendo, pessoal, a incidência da noventena. Então, o caso é esse, o município X majorou o IPTU em 1º de janeiro do ano corrente por meio de decreto visando atualizar a base de cálculo do IPTU, observando os índices oficiais. Bem, nesse contexto de consequência, a súmula 160 do STJ deixa claramente esta possibilidade, pessoal. Deixa plenamente essa possibilidade, só um instantinho, pessoal, da atualização da base de cálculo por meio de decreto. Súmula do STJ número 160. Olha o que diz, meu povo. Vamos lá? É defeso o quê, meu amigo? Ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior aos índices oficiais de correção monetária. Então, a limitação aqui é clara, pessoal. É atualizar o IPTU ultrapassando o índice oficial de correção monetária. E veja, não pode fazer por um patamar superior. Por quê? Se ele for efetivamente alterar com base um patamar superior e mesmo nesse sentido que venha a observar o valor venal do imóvel só por meio de lei. Inclusive a Constituição aqui citada, pessoal, artigo 150, inciso 1. Professor, então ele pode majorar além daqueles índices oficiais? Bem, se ele observar pontualmente o valor venal do imóvel, os critérios do Tratado do CTN, ele pode até o fazê-lo, mas ele o faz nos limites da lei. Ou seja, ele deverá se valer pontualmente de lei e, seguidamente, pessoal, ele não poderá se valer de decreto municipal. E, consequentemente, ele deverá observar os princípios da anualidade ou anterioridade do exercício financeiro seguinte e, seguidamente, pessoal, ele também deverá observar o princípio da noventena. Agora, vamos aqui. Se for uma mera atualização da base de cálculo do IPTU, observando os índices oficiais, ele pode, inclusive, fazer por decreto municipal, mas ele o fará limitando-se pontualmente, pessoal, ao teto determinado por índices oficiais. Outro ponto importante, a Constituição Federal, no artigo 150, parágrafo 1º, deixa bem claro que qualquer que seja, nesse sentido, a alteração da base de cálculo do IPTU, nessa medida e consequência, ele poderá o fazer e o fará, pessoal, sem que haja, no caso a prefeitura, né, atualmente, o fará pontualmente, sem que haja a observância do princípio da noventena. Então veja, o artigo 150, parágrafo 1º, ele autoriza nesse sentido que seja feita a alteração pontual da base de cálculo do IPTU, sem que haja, pessoal, a observância da noventena. Ele o fará limitando-se pontualmente ao princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte ou da anterioridade ordinária. Vamos lá. Então, o parágrafo 1º do artigo 150 ele é bem claro. A vedação do inciso 3b, ou seja, da anterioridade do exercício financeiro seguinte, veja que ele não cita aqui o IPTU. Seguidamente, e a vedação do inciso 3c, olha só, noventena, não se aplica aos tributos previstos nos artigos. Veja que não estamos aqui, em nenhuma hipótese, citando o IPTU. Agora veja, contudo, nem a fixação da base de cálculo dos impostos previstos nos incisos. Olha só, meus queridos, ó, artigo 156, inciso 1, é o IPTU. Então, professor, sintetiza essa missa. Olha só, meu querido, se houver a alteração da base de cálculo do IPTU, o legislador não precisará observar o princípio da noventena. Ele não se fará necessário observar o princípio da noventena. Beleza, pessoal? Então, o município X institui um tributo, no caso IPTU, por meio de lei, vai gerar efeitos, portanto, essa instituição no ano seguinte e observando a noventena. O município, através do seu legislador, ele vai alterar pontualmente, pessoal, ele vai majorar o IPTU, mas sem que haja a alteração da base de cálculo. Aí, meus queridos, ele vai observar os dois princípios.
Mas se houver alteração, pessoal, da sua base de cálculo, indiscutivelmente ele vai só gerar efeitos no exercício seguinte, não tendo a necessidade pontual, pessoal, de observar o princípio da noventena. Deixo aqui para vocês aqui um quadro aqui para fazer as devidas anotações e vamos aqui dar seguimento, pessoal. Bem, um tema bastante interessante, bastante peculiar, que é, pessoal, a base de cálculo do IPTU. Bem, pessoal, para nós chegarmos e conhecermos a base de cálculo do IPTU, nós temos que voltar as atenções ao artigo 33 do CTN, que trata pontualmente, pessoal, expressamente da base de cálculo do IPTU. Bem, como vocês vão perceber aqui categoricamente, o CTN diz que a base de cálculo do IPTU, pessoal, olha que coisa interessante, é o valor venal do imóvel. Então, nesse sentido e consequência, o valor venal do imóvel, pessoal, ele não pode reverberar o valor imobiliário do bem imóvel. Eu tenho juristas aí respeitadíssimos, a qual até eu tiro o chapéu, quem sou eu, mas com muito respeito, apontam que o valor venal do imóvel é condizente ao valor de mercado do bem imóvel. Pessoal, esse ponto de vista, ele é doutrinário, mas não jurisprudencial. Ele é doutrinário, ele é acadêmico, que transmite um ponto de vista teórico, muito respeitado, parabéns, mas em contrapartida nós temos que resolver provas. Nós temos que ter o resultado da aprovação. E para chegarmos a isso, nós temos que alinhar com as orientações, não somente, evidentemente, da doutrina, mas essencialmente da legislação e jurisprudência correlata. Nesse sentido e consequência, eu quero te mostrar aqui o valor venal do imóvel, e inclusive eu vou trazer, em respeito à doutrina, um doutrinador da qual eu tenho a segurança de apresentar isso para vocês, que inclusive tem um livro somente dedicado para impostos municipais, para quem quer fazer concurso para procuradorias dos municípios. E aí, nesse sentido pontual, te apresento, portanto, o seu posicionamento jurídico. Bom, o que importa aqui, pessoal? Base de cálculo, você já sabe, é a expressão monetária econômica do fato gerador. É aquilo que a legislação, a lei representa matematicamente, economicamente, portanto, fazendo uma referência pontual de onde é que vai haver a incidência. Falar de valor venal do imóvel, pessoal, é indiscutivelmente falar do valor em si do imóvel, desconsiderando, portanto, pessoal, qualquer especulação imobiliária, e desconsiderando, portanto, pessoal, qualquer efeitos de índole imobiliária em razão do chamado ato negocial. Nesse sentido pontual, quando vamos falar de valor venal, nós temos que desconsiderar o valor que é dado e pago para o corretor imobiliário, que ele ganha em cima de um percentual e, evidentemente, ele onera buscando o lucro do valor. Desconsiderar, portanto, todas as especulações quanto ao lucro que pode ser almejado pelo bem imóvel, ou seja, retirar todos os fatores, todos os elementos e ficar único e exclusivamente, pessoal, como base de referência as chamadas plantas genéricas de valores. Repito, para chegarmos pontualmente ao valor venal do IPTU, nós temos que apontar a atenção às chamadas plantas genéricas de valores. Você vai encontrar em algumas questões específicas, ainda mais para provas para auditoria, a expressão PGVS e o S em minúsculo. Nesse sentido pontual, as plantas genéricas de valores, pessoal, elas se baseiam em si no preço do metro quadrado da região. Nesse sentido, pode variar em relação aos imóveis, relativo à localização, relativo às condições do solo, bem como a própria construção do bem. Então, veja, são uma série de valores que você consegue determinar especificamente aos olhos-luz quanto ao próprio imóvel. Essa preocupação foi tão tamanha com parte do legislador, em especial destaque ao CTN, que o parágrafo único, pessoal, ele deixa bem claro que deve ser tirado como referências para o cálculo do valor venal do imóvel os bens móveis ali localizados, né? Que estejam, portanto, pessoal, no próprio imóvel. Nesse sentido pontual, nós temos aqui o parágrafo único do artigo 33 do CTN, que diz o seguinte: na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos em caráter permanente ou temporário no imóvel para efeito de sua utilização, aforzemeamento ou comodidade. Nesse sentido pontual,
Falar de valor venal do imóvel é falar numa linguagem grosseira de minha parte, uma linguagem superficial de minha parte, falar do valor em si, bruto do imóvel. Mas numa linguagem técnica, seria falarmos de um valor propriamente dito do imóvel, levando em consideração o valor da metragem quadrada do bem e demais elementos introspectivos que compõem o imóvel. Construções, localização do solo, a própria localização e demais elementos definidos em lei municipal. Cuidado! Valor venal do imóvel não pode ser dado como sinônimo de valor de mercado do bem imóvel, de valor de preço de venda do valor do imóvel. Agora veja, você pode encontrar, e está correto o posicionamento de que, para se alcançar o valor venal do imóvel, deve se basear, pessoal, numa circunstância em que o imóvel, o valor do bem imóvel, alcançaria em ambiente normal de um mercado imobiliário sem especulações. Bem, conceito belíssimo e realmente é isso. Quando se falamos pontualmente de buscar um ambiente de negociação do bem imóvel sem qualquer especulação, buscando propriamente o valor em si do imóvel, de fato nós alcançamos e trilhamos o caminho correto, coerente, essencial para identificarmos o valor venal do imóvel. Bem, uma curiosidade acessória, e inclusive eu trouxe para vocês vários julgados nesse sentido, é que muitos julgados, muitos julgados, têm levado em consideração que o valor venal do imóvel para o IPTU é o mesmo valor venal do imóvel para o ITBI. Pessoal, de fato, eu concordo plenamente. Se você ler o artigo 38, ele diz que é o valor venal dos bens. Agora veja, com muita cautela, o raciocínio que o artigo 38 transmite, e daqui a pouco nós vamos ler orientações jurisprudenciais que apontam o melhor caminho para tal caso. Bem, primeiramente, pontualmente falando, pessoal, vamos aqui ao artigo 38 do CTN, que diz o seguinte: a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Esse artigo 38 do CTN está falando do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, pessoal, operações intervivos, né? Todos e qualquer, pessoal, operações, negociações, transmissões intervivos, que tem como ponto modal de incidência do ITBI, deve levar em consideração pontualmente o artigo 38 do CTN, que nesse sentido pontual aponta que o valor venal do bem é, portanto, um dos critérios para indexar a base de cálculo. Mas cuidado, pessoal, porque o STJ, inclusive coloquei aqui para vocês julgados, ele tem apontado, olha, um julgado recente, 2017, nós estamos em 2020, ele tem apontado em vários precedentes que a base de cálculo do ITBI, ele não reverbera o mesmo parâmetro para a base de cálculo do IPTU. Aliás, pessoal, o preço do imóvel para fins de mercado, o preço final do imóvel posto para venda como ato negocial, esse sim que é a base de cálculo do ITBI. E te digo mais, o valor venal para o cálculo do IPTU é um dos elementos que compõe, pessoal, a base de cálculo do ITBI. Bem, aquilo que se fala aqui se prova, vamos aqui ao item 3 desse seguinte precedente jurisprudencial do STJ. Olha o que diz. Verifica-se que o acordo recorrido julgou, em consonância com o entendimento do STJ, de não haver ilegalidade na diferença entre o valor venal do imóvel para fim do cálculo do ITBI e do IPTU, porquanto a apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento deles são diversas. São diversas, não havendo, pois, vinculação de seus valores. Seguidamente, pessoal, um julgado ainda mais recente, 2018. Olha o que diz. A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que a base de cálculo do ITBI é o valor venal de venda do imóvel no mercado ou do mercado, o qual não se identifica necessariamente com a base de cálculo do IPTU. Numa linguagem grosseira de minha parte, mas superficial, com o intuito de te ensinar, eu poderia dizer que a base de cálculo do IPTU é o valor bruto, ou seja, o valor concreto daquilo que é o imóvel. Mas numa linguagem técnica, pessoal, leva-se em consideração, mais uma vez, nas plantas genéricas de valores, que é, portanto, definida pela legislação tributária. Então, são parâmetros completamente diferentes.
Para finalizar esse raciocínio, também um julgado recente, pessoal, do STJ também tem o seguinte: ademais, o acordo recorrido encontra apoio na jurisprudência dessa Corte Superior de que inexiste ilegalidade na dissociação entre o valor venal do imóvel para fim de cálculo do TBI e do IPTU, porquanto a apuração da base de cálculo e a modalidade de lançamento deles são diversas, não havendo, pois, vinculação de seus valores. Então, a base de cálculo do TBI, pessoal, é o valor do bem imóvel para venda no mercado imobiliário, é o preço que se paga. Nesse sentido e consequência, eu trago para vocês aqui uma orientação de um jurista bastante conhecido para quem quer tentar as provas para procurador do município, que é Elton Lustosa. Ele diz o seguinte: o alcance da expressão valor venal previsto no artigo 38 do Código Tributário é o resultante de um ato negocial no qual deu ensejo a transmissão de um imóvel ou de direito sobre ele. Então, esse que é o raciocínio que meu querido e minha querida deve ter. E trago para vocês aqui, quanto à questão, pessoal, olha só, das plantas genéricas, eu trago uma série de precedentes aqui, porque o que se fala aqui se prova. Tudo bem? Bem, nesse sentido pontual e consequência, já conhecendo o que seja a base de cálculo do IPTU, nós vamos agora, pessoal, tratar de um tema interessante ligado que é a alíquota do IPTU. Pessoal, você sabe pontualmente que a alíquota é a expressão matemática, né, é a unidade ou percentual que ele incide juntamente com a base de cálculo para aumentar a carga tributária ou diminuir a carga tributária. Nesse sentido pontual, nós temos três vetores, três critérios de alíquotas aplicadas para o IPTU. E todos esses três casos, pessoal, eles apontam essencialmente a progressividade do IPTU. Mas antes de mais nada, olha só, mas antes de falar pontualmente da alíquota do IPTU, eu queria trabalhar de um tema bastante amplo, que é a progressividade na Constituição. Bem, pessoal, já disse para vocês que a alíquota do IPTU observa critérios de progressividade. Você vai ver que em alguns casos a progressividade, pessoal, tem finalidade extrafiscal, em outros casos a progressividade tem natureza fiscal. A Constituição, ela aponta três casos amplos de progressividade dos impostos, sendo que o STJ, ele aponta um quarto caso de progressividade. Eu vou falar pontualmente dos dois primeiros casos de progressividade na Constituição, vou falar da progressividade do IPTU, porque eu deixei esse buraco aqui justamente de forma didática, para te mostrar que não existe somente a progressividade do IPTU no que tange com ponto de utilização à alíquota. Não, existe também em outros tributos. E, nesse sentido pontual, te adianto a matéria que a progressividade reconhecida expressamente de forma inconteste na Constituição são ligadas a impostos. São ligadas a impostos. E mesmo aqui, o STJ, pessoal, quando reconheceu o STF, quando reconheceu pontualmente a progressividade em 2013, inclusive é objeto de tese, tá? Nós vamos ler pontualmente o caso. O STF reconheceu também sobre impostos. Bem, eu vou falar nesse bloco, primeiramente, a progressividade que está inserida ao imposto de renda e ao imposto sobre imposto territorial rural, para que no próximo bloco, pessoal, eu faça a devida fala quanto à progressividade do IPTU e, a nível de adentro, eu fale da progressividade do ITCMD, que não é reconhecida expressamente na Constituição, mas a jurisprudência do STF levou-nos ao reconhecimento. Bem, primeiramente, pessoal, vamos aqui à Constituição, logicamente, e vamos debruçar especificamente no artigo 153. No artigo 153, nós temos que o imposto de renda pessoal é um tributo de competência privativa da União. No seu parágrafo 2º, inciso 1, só um instantinho, nós temos aqui a seguinte informação, olha só. O imposto previsto no inciso número 3, que você sabe que é o imposto de renda, olha só, será informado pelos critérios de generalidade, universalidade e progressividade na forma da lei. Pessoal, no que tange pontualmente a progressividade do imposto de renda, é uma progressividade fiscal. Anota aí. A progressividade do imposto de renda é uma progressividade fiscal, porque ela visa atender à chamada capacidade contributiva
por parte do contribuinte. Ou seja, quanto maior for a capacidade econômica do contribuinte, do sujeito passivo, maior vai ser o que? A carga tributária. Quanto menor for a capacidade econômica do contribuinte, menor vai ser a carga tributária. Então, pessoal, nesse sentido pontual, veja, já caiu em prova, em direito, a seguinte referência: a progressividade fiscal do imposto de renda, ela está ligada à capacidade econômica do contribuinte, sim ou não? Sim. Outro ponto, já caiu em prova também. Pessoal, a capacidade econômica, no que tange pontualmente a progressividade fiscal do imposto de renda, estar diretamente proporcional à carga tributária, a resposta também é afirmativa. Veja, quanto maior a carga tributária é porque aconteceu o quê, meus queridos? É porque antes foi comprovado que o contribuinte tem o quê? Maior capacidade contributiva, maior capacidade econômica. Cuidado, a capacidade econômica do imposto de renda, perdoe-me, a capacidade econômica quanto à progressividade fiscal do imposto de renda estar diretamente proporcional, pessoal, à carga tributária. Quanto maior a capacidade econômica, maior a carga tributária. Há progressividades que o critério é de inversamente proporcional. Cuidado com isso. Já caiu em prova de direito, ok? Que é, inclusive, uma linguagem matemática. Bem, dando seguimento aos trabalhos, nós, para concluirmos essa parte, já aqui partindo para um outro ponto importante, está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, a seguinte informação: sempre que é possível, os impostos terão caráter pessoal. Cuidado com isso. Porque, veja, pessoal, a Constituição diz que é sempre que é possível. Professor, mas eu peguei alguns julgados do STF, diz que a vontade da Constituição foi que os impostos fossem pessoais. Bem, se é uma posição, inclusive, já citada de Ricardo Lewandowski, né, nós temos julgado nesse sentido por parte dele, mas, pontualmente, é também um colóquio doutrinário. Mas o STF ele diz categoricamente, pessoal, você tem que entender o STF como todos ali reunidos e decidindo, e os votos eles alimentam entendimentos, mas o que importa é o voto de todos, é que os impostos, pessoal, eles poderão ter caráter pessoal ou não. Veja que, pontualmente, o imposto de renda tem caráter pessoal, porque está ligado ao quê? A capacidade contributiva por parte do contribuinte, capacidade econômica dele. Agora, há tributos, pessoal, que não são de caráter pessoal. Por exemplo, quando eu falei pontualmente do IPI, é um imposto, pessoal, que não tem caráter pessoal. Ele tem caráter essencialmente real. Ele adere, portanto, na mercadoria, quando posta em circulação. Por isso que é previsto a não cumulatividade. E aí, nós citamos pontualmente para vocês o artigo 166 do CTN, que é a capacidade de restituição do indébito. Agora veja, a vontade é que sempre que é possível, Mas por que ele quis que fosse tratado sempre que é possível os tributos em caráter pessoal? Porque, pessoal, pelo caráter pessoal, quanto maior a capacidade econômica do sujeito passivo, maior a carga tributária. É a vontade do contribuinte, da Constituição, pessoal, inclusive com o imposto sobre grandes fortunas. No artigo 153, inciso 7. Olha o que diz: imposto sobre grandes fortunas, nos termos da lei complementar. Até hoje não tem esse imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Bem, voltando aqui ao lance do artigo 145, parágrafo 1º, já encerrando, e partindo para o estudo da progressividade do ITR, vamos aqui. Bem, voltando aqui, então, sempre que é possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária especialmente para conferir efetividade a seus objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, quanto maior é a capacidade econômica, maior vai ser a carga tributária. Bem, a progressividade fiscal do imposto de renda, eu vou inclusive colocar para vocês uma tabela atualizada, mas vai ser por nós apresentado pontualmente no estudo do imposto de renda. Bem,
Nesse sentido de consequência, vamos tratar da segunda circunstâncias de progressividade dos impostos na Constituição, que, portanto, pessoal, trata, no caso, do ITR. Bem, essa progressividade, diferente da progressividade do imposto de renda, essa do ITR, pessoal, ela é extrafiscal. E está prevista pontualmente logo abaixo do artigo 153, para primeiro, logo no seu parágrafo 4º, inciso 1. Só um instantinho. Bem, pessoal, o parágrafo 4º do artigo 153 diz o seguinte: o imposto previsto no inciso número 6 do caput, inciso 1, será progressivo, olha só, e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Olha que lance legal. Eu não sei se você lembra do estudo do ITR, que nós já fizemos aqui em sala de aula virtual, que inclusive as alíquotas variam entre 0,03% a 20%. Aqui é um lance interessante, pessoal. Olha só. Quanto mais produtiva for a propriedade, menor é a carga tributária do ITR. Olha que legal. Quanto mais produtiva for a propriedade rural, a propriedade territorial rural, porque não tem a predial para o ITR, quanto mais produtiva for a propriedade territorial rural, qual é a consequência, pessoal? Vai ser o quê? Menor a carga tributária. Então, senhoras e senhores, quanto maior for a produtividade da propriedade territorial rural, vai ser menor o que, gente? A carga tributária. Já, quanto menos produtiva for a propriedade territorial rural, maior será o que, gente? A carga tributária do ITR. Portanto, nesse caso, já caiu em prova, significa dizer que é inversamente proporcional. Isso é na matemática. Ora, o que é diretamente proporcional? Diretamente proporcional, pessoal, é quando aumenta um elemento, também aumenta o outro. Já no inversamente é que quando você aumenta um elemento, você diminui o outro. E vice-versa. Quando você diminui um elemento, bem, resulta no aumento do outro. Bem, nesse sentido pontual, nós temos que a progressividade do ITR ela é extrafiscal. Ela coíbe, pessoal, o chamado grande latifúndio improdutivo. Aquele camarada que tem uma terra enorme só para botar no quadro e dizer, ó, essa terra toda é minha, é meu. Isso aí, pessoal, é proibido categoricamente para que haja uma carga tributária pífia, ínfima. Não, esse cara tem que pagar mais, já que ele tem uma área tão grande, então ele tem maior condição mesmo de arcar. Mas não é esse raciocínio. Então, o raciocínio é esse. Quanto maior for a área que ele possui, a área territorial rural, maior vai ser o quê? Perdoe, gente. Quanto mais produtiva for a área que ele tem, maior ou menor vai ser a carga tributária, pessoal. Menor vai ser a carga tributária do TR. Isso é para realmente coibir o latifúndio improdutivo. Bem, pessoal, eu acabei brincando aqui na situação, mas deu tudo certo. Consegui falar. Bem, meus amigos, é isso. Eu vou no próximo bloco, pontualmente, falar do IPTU e em seguida, um ponto importante, vou falar também do ITCMD, que não tem expressa disposição na Constituição, e não obstante a Constituição citar o artigo 155, parágrafo 1º, inciso número 4, né, só confirmar aqui, que eu fiz de mental, 155, parágrafo 4, não, parágrafo 1º, inciso 4, só fechar aqui chave de ouro, porque isso aqui é uma coisa que eu não posso... Isso aqui. Tá ótimo, gente. Parágrafo 1º, inciso número 4. Isso, realmente. Então, pessoal, com base nessa orientação pontual, o STF tem, inclusive, entendido que é constitucional a fixação das alíquotas progressivas de ITCMD. Tá? Então, eles entendem que existe progressividade das alíquotas do ITCMD. Tá bom? O RE, só te peço venha eu não lembrar do ano, é o RE 406.955. 406.955, tá? É o RE 406.955 associado com o RE 562.045. Professor, o senhor vai olhar isso tudo? Vou. Não te preocupa não, amigo. Tudo que eu falo eu gosto de provar bonitinho para você. Fique tranquilo e seguro, tá bom? Meus queridos e queridas, muito obrigado pela atenção de todos vocês.
No próximo bloco eu vou me dedicar à progressividade do IPTU e em seguida a nível de adentro da progressividade do TCMD, e aí eu vou tocar o barco e tratar pontualmente, pessoal, do contribuinte e a questão que envolve, portanto, o responsável para o pagamento do IPTU. Bem, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nesse sentido de consequência, um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.